Boa tarde de novo. Então, a gente vai continuar agora falando sobre cefaleia, tá? Então, são 2 aulas na sequência sobre cefaleia, a gente vai destrinchar um pouquinho o tema, e é importante que a gente fale sobre dor de cabeça, porque é uma queixa muito comum ao longo da vida, né? Dificilmente alguém vai passar a vida inteira sem nunca ter tido uma realizinha dor de cabeça, por qualquer motivo que seja. Na imensa maioria das vezes isso não vai ser causa de atendimento médico, mas é um sintoma muito comum, né? Então, nos ambulatórios, de uma maneira geral, é a 3ª causa de atendimento, tá? Para o clínico geral, é dor de cabeça, e é a principal queixa de atendimento ambulatorial para o neurologista. E certamente está entre as 5 principais queixas de atendimento em pronto-socorro, tá? Com uma estatística variável aí, mas até 20% das queixas de pronto-socorro costuma ter dor de cabeça no meio, tá? Então, para qualquer um, como médico, precisa ter alguma noção sobre dor de cabeça, e geralmente a gente começa a vida dando plantão de porta de pronto-socorro. É inevitável que vocês atendam dor de cabeça sem ter um especialista do lado para decidir com vocês, né? Então, além disso, é uma queixa que gera um ônus econômico importante, né? De gastos com saúde, de afastamento do trabalho. Então, é importante a gente ter alguma ideia. Acho que o principal direcionamento é a gente saber separar no atendimento de emergência o que é uma dor de cabeça primária, então da família das dores de cabeça que não tem causa e que, em tese, eu não devo me preocupar com algum diagnóstico de urgência, uma conduta mais que possa ter algum impacto maior e de gravidade, separar das causas secundárias, que são situações em que a gente precisa de uma investigação, e até quando é uma causa secundária, se eu preciso investigar agora ou se eu posso pedir uma investigação ambulatorial, tá? Então, as dores primárias aí, as principais são enxaqueca, cefaleia tipo tensão, e a cefaleia em salvas, que é um tipo específico de dor de cabeça, são as 3 mais comuns. A cefaleia em salva é uma dor de cabeça rara, mas é um tipo bem específico e que, das mais raras, é a que mais se pergunta em prova, e acho que das mais raras é a mais frequente também, é a mais importante de saber, tá? Porque o padrão de dor impressiona muito, e geralmente é uma dor de cabeça benigna, tá? Então, quando a gente identifica que é uma dor de cabeça primária, né? Então o paciente chega lá, olha, eu estou com uma dor de cabeça intensa, pulsátil, com incômodo com claridade, vomitei, e desde que eu sou adolescente eu tenho uma dor dessa de vez em quando e está igual às outras dores que eu já tive. Isso tranquiliza muito, né? O fato de ter um padrão estereotipado, repetitivo, a gente vai fazer só aliviar os sintomas e orientação, né? Mas uma cefaleia secundária, quando a gente precisa se preocupar, será que tem um aneurisma roto, uma trombose venosa cerebral, um tumor, será que isso é uma meningite, uma meningoencefalite, né? Nesses casos, a gente precisa de investigar a causa e fazer um tratamento para a doença de base, além de aliviar os sintomas, tá? A classificação internacional das cefaleias tem uma 3ª edição de atualização em 2013, tá? E aí 90% das dores de cabeça com que a gente se depara são primárias, e aí dentro disso essas que eu mencionei para vocês, tá? Então, a enxaqueca ou migrânia, cefaleia do tipo tensional, cefaleia em salvas, e outras cefaleias trigêmino-autonômicas, e outras cefaleias primárias, tá? Então, não é só enxaqueca e cefaleia tensional. A classificação é bem grande, tá? Das dores de cabeça primárias. E as cefaleias secundárias aí por diversas causas, né? De trauma, causa vascular, uso de substâncias ou de sua supressão. Quem atire a primeira pedra, quem nunca teve uma dor de cabeça por causa de ressaca, né? Cefaleia por retirada de substância, né? Para os mais viciados em cafeína, quem nunca teve uma dorzinha de cabeça no dia que ficou sem tomar um cafezinho, né? Então, isso para a gente lembrar de coisas mais corriqueiras. Infecção não cefálica, então o paciente pode não ter uma meningite e ter dor de cabeça por um quadro sistêmico, né? Gripe, infecção do trato urinário, pielonefrite. Então, o paciente pode ter dor de cabeça como sintoma de um quadro sistêmico, né? Como sintoma de um distúrbio metabólico, de outras doenças, né? E até pode ser manifestação de um quadro psiquiátrico, né? Por exemplo, depressão, né? Então, é comum que a dor de cabeça faça parte das queixas. Outras dores faciais e outras cefaleias, aí a gente tem que lembrar, por exemplo, da neuralgia do trigêmeo e dores faciais
que entram nessa classificação. Tá? Bom, quais são as perguntas importantes no atendimento de urgência? A primeira delas é há quanto tempo você está com essa dor de cabeça e qual é a relação e qual é a intensidade dessa dor. Então, se o paciente tem uma dor de cabeça que a gente chama de aguda e emergente, ou seja, ele tem uma dor de cabeça que ele nunca teve antes e é uma dor de cabeça intensa, a gente tem que se perguntar o que está acontecendo. Tá? Então, cefaleia aguda e emergente, um quadro que começou agora, que ele nunca teve, geralmente vai exigir alguma investigação. Embora, claro, a enxaqueca comece em algum momento da vida, né? E pode acontecer de ser um primeiro episódio de enxaqueca e levar o paciente para o pronto-socorro, porque ele nunca teve aquilo, tá? Então, é sempre um diagnóstico diferencial, pode ser uma primeira crise de enxaqueca, mas a gente se preocupa com as dores de cabeça sintomáticas quando o padrão de dor é esse, né? E se o paciente tem uma cefaleia aguda e recorrente, né? Aí, sobretudo, a gente tem que se lembrar das dores de cabeça primárias, né? Então, enxaqueca tem um padrão desse, né? Dá uma dor forte, intensa, algumas vezes o paciente não consegue controle medicamentoso em casa, ele precisa ir para o pronto-socorro, às vezes começa a vomitar antes de conseguir tomar medicamento, precisa de medicação injetada, mas é uma dor de cabeça primária, né? Com que a gente não deva se preocupar. Então, outro exemplo é a ressaca. Outro exemplo, hipotensão intracraniana idiopática, essa sim, o encaminhamento é para investigação, mas é uma dor de cabeça igualzinha a cefaleia pós-RAC ou cefaleia pós-punção, né? Uma dor posicional, o paciente levanta, tem dor de cabeça, deita, melhora, tá? Lembrar de perguntar isso, porque de vez em quando aparece uma hipotensão intracraniana idiopática, a teoria para isso é que o paciente faça espontaneamente uma fístula licórica em algum lugar, que raramente a gente consegue identificar qual é, e o tratamento é parecido, tá? Então, repouso, hidratação, então, só lembrar disso aí. Você fala por uso de drogas, né? Quem nunca tratou uma síndrome coronariana na emergência, o paciente começa a ter dor de cabeça por causa do uso de nitrato, né? Então, lembrar dessas situações aí, que geralmente são benignas. E um outro padrão de dor, cefaleia crônica não progressiva, né? Então, o paciente, eu tenho 3 anos que eu tenho essa dor, e a dor é assim, eu tenho dor de cabeça todo dia, tomo um monte de analgésico. O mais comum é que a gente caia nas cefaleias crônicas diárias, né? Em que comumente a gente encontra um paciente fazendo abuso de analgésico, né? De medicamento para dor. Geralmente não é uma situação preocupante, tá? Dor crônica que não progride não costuma preocupar, tá? Qualquer processo expansivo ou situação que cause uma dor de cabeça progressiva costuma dar outros sintomas neurológicos em associação. Então, se o paciente tem uma dor crônica não progressiva com o exame neurológico normal, a chance dele ter alguma doença grave ou dessa dor ser secundária é sempre muito baixa. Tá? Agora, se a cefaleia é crônica, mas é progressiva, né? Então o paciente começou, olha, faz 1 ano que eu estou com dor de cabeça. Comecei tendo uma vez a cada 2 semanas. Aí, nos últimos 3 meses, eu comecei a ter dor de cabeça 4 vezes por semana e faz 2 semanas que eu tenho dor todo dia. Isso é uma cefaleia crônica progressiva. Aí a gente tem que procurar alguma causa. Geralmente, a gente está diante de uma dor de cabeça secundária. Tá? Então, só com uma simples pergunta, que é desde quando você tem essa dor de cabeça, e classificando dessa maneira, a gente consegue tentar separar a necessidade de investigação ou não. Quais são os critérios de diagnóstico para enxaqueca? Então, nessa classificação internacional, são estabelecidos alguns critérios diagnósticos que continuam os mesmos, na verdade, mesmo com essa atualização. Tá? Então, para a gente dizer que um paciente tem enxaqueca, o paciente precisa ter pelo menos 5 crises na vida. Então, se você estiver diante de um primeiro episódio que for classicamente descrito, que tudo sugere que seja enxaqueca, você não está autorizado a definir o diagnóstico. Você vai dizer para o paciente que pode ser que seja e que ele vai ter que esperar e a gente vai ter que observar como é que isso vai se comportar, porque a enxaqueca tem que ser recorrente, tá? Senão, a gente fica com um diagnóstico possível, mas não um diagnóstico definido, tá? A crise de enxaqueca, por definição, ela é autolimitada. Então, ela dura de 4 a 72 horas se a gente não fizer nada. A dor de cabeça vai passar. A situação é que ninguém merece ficar com dor de cabeça forte por 72 horas esperando para ver se passa. E, dentro disso aí, a gente precisa lembrar que o paciente pode entrar numa situação especial, que a gente vai comentar também, que se chama estado de mal enxaquecoso. Ou seja, uma crise mal terminou e começa outra. E aí o paciente fica dias com dor de cabeça e ainda assim isso é enxaqueca. Tá? Mas é uma situação especial e o tratamento também é especial.
Dentro dessa classificação, o paciente precisa ter pelo menos 2 desses sintomas. Então, a dor, desses aqui, 2 critérios. Então, da dor ser unilateral, pulsátil, ter uma intensidade moderada a grave. Ah, como é que eu classifico se a dor é leve, moderada ou se ela é muito intensa? É bem simples, tá? A dor leve é uma dor que o paciente raramente precisa tomar medicamento, tá? Ele sente que tem dor, mas talvez ele nem tomasse remédio para essa dor, tá? A dor moderada é uma dor que atrapalha, mas não impede o paciente de fazer suas atividades. Geralmente ele toma remédio. E a dor intensa é a dor que ele tem que parar tudo que está fazendo, porque não dá para fazer pela intensidade da dor, tá? Então, assim que a gente tenta classificar, para tentar direcionar. Então, a enxaqueca, ela é moderada a grave. Ela pode até começar como uma dor leve, mas geralmente ela piora na evolução, tá? E isso a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente vai avaliar, porque se o paciente começa com uma dor leve, logo toma remédio, e ele conta que a dor não piora, às vezes é porque ele está fazendo um tratamento que aborta a crise. Então, você pode não ver a dor piorar, porque o paciente trata logo. Então, tem que ter esse cuidado de tentar checar isso na história, tá? E geralmente piora com atividade física ou com esforço, ou o paciente simplesmente tem uma aversão a fazer qualquer tipo de esforço quando ele está com dor, tá? Durante a dor de cabeça, precisa ter pelo menos um dos seguintes sintomas. Então, o paciente precisa ter náusea e ou vômitos, e precisa ter foto e fonofobia, tá? Então, se a gente for tentar olhar aí como é que se comportam os critérios, a gente vai ver que não é um paciente tão estereotipado assim, né? Ah, o paciente pode ter dor bilateral e em peso? E mesmo assim sem enxaqueca? Pode. Se o paciente contar, ó, eu tenho uma dor bilateral, em peso, a dor fica muito forte, eu tenho que deitar, ficar no escuro, tem incômodo com claridade, barulho e me dá náusea. Não é enxaqueca porque não é pulsátil nem unilateral. É enxaqueca, tá? Então, se vocês forem brincar com esses critérios, vocês vão ver que dá para ter várias variações aí de quadro clínico e ainda assim o paciente preencher critério para enxaqueca, tá? E lógico que diante de todos esses sintomas, a gente também não pode encontrar nenhuma outra explicação melhor para a dor, tá? Então, por isso, se um primeiro episódio, o quadro é igualzinho de enxaqueca, mas o paciente está com febre e tem uma sinusite, né? Num primeiro momento, a dor de cabeça é relativa à sinusite. Só o tempo vai dizer se isso é enxaqueca mesmo ou não, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com essa definição e não sair taxando de enxaqueca coisas que ainda não têm definição. Tá? A gente precisa lembrar que, para a maioria dos pacientes, a enxaqueca tem um desencadeante. Tá? Principalmente coisas simples aí, do tipo alimentação e até alguns aspectos comportamentais, tá? Que são coisas que são importantes para a gente tentar identificar quando o paciente tem esse quadro. O que pode desencadear a enxaqueca? Estresse emocional. Hormônio, então, o uso de anticoncepcional oral para as mulheres pode estar relacionado ao agravamento da enxaqueca. O clima, então, geralmente as crises de enxaqueca, elas são piores em dias quentes, com exposição solar. Tá? Distúrbio do sono, então, paciente que tem insônia, que dormiu mal, isso é um desencadeante de crise de enxaqueca. Alguns odores, tá? Então, perfume forte. Bebida alcoólica, sobretudo aí vinho tinto e especificamente o tanino do vinho tinto, que é um dos desencadeantes aí de enxaqueca. Não é para todo mundo, tá? Então, existe uma lista das coisas mais comuns, que são essas aqui, ó, ainda entra cigarro, alguns alimentos. Então, dos alimentos, o que tem de mais comum é queijo amarelo, chocolate e embutido, tá? Agora, cada paciente tem que individualizar. Geralmente, a melhor orientação para o paciente que tem dor recorrente é que no dia da crise, pelo menos no dia da crise, ele faça um diário alimentar, né? Para a gente tentar identificar se tem alguma coisa que ele come de diferente que pode ser um desencadeante da dor, né? Não que isso vá ter uma repercussão, mas o paciente sabe que aquele dia que ele resolveu comer aquilo que desencadeia a dor, que não é muita surpresa se isso acontecer, né? A decisão de comer ou não é dele. Mas, às vezes, tem coisas que a gente precisa entender que tem que restringir dependendo do comportamento da dor, né? Exercício físico, às vezes tem paciente que tem dor pós-exercício, ou que tem um agravamento da dor durante o exercício, e atividade sexual. Tá? Pode ser um desencadeante de dor de cabeça, existe até um tipo de dor de cabeça específico, que é a dor de cabeça relacionada à atividade sexual, até ao orgasmo, mas aí é uma entidade específica de dor de cabeça benigna. Tá?
Bom, a gente fica muito fixo no sintoma dor, né? A gente pensa em enxaqueca, a gente pensa em dor, vômito, deixar o paciente deitado, e a gente lembra muito do sintoma de dor, inclusive o próprio paciente, o foco é muito na dor. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, na verdade, no processo da enxaqueca, e aí a gente vai entender como é que isso pode ser uma coisa realmente incapacitante, mesmo com uma dor não tão frequente, tá? Sintomas premonitórios do tipo alteração do humor, mudança do paladar, sonolência excessiva, até alguma mudança do humor, do tipo euforia, é uma coisa que até um quarto dos pacientes relatam isso no dia que antecede a crise de dor. Tá? Aura, que é um sintoma neurológico focal e que mais comumente a gente vê como descrição de alteração visual e da sensibilidade, embora exista também aura motora e de linguagem, até num tipo específico que se chama enxaqueca hemiplégica familiar. Para quem nunca viu, parece um AVC. O paciente fica hemiplégico mesmo, afásico, aí isso começa a melhorar e aí vem a dor de cabeça. Tem um gene específico e tem famílias que têm esse tipo de enxaqueca. Tá? 25% dos pacientes têm algum tipo de aura, tá? E geralmente, embora seja descrito que ela dure de 50 a 60 minutos, 60 minutos a gente considera já como uma aura prolongada e a gente fica atento para algum processo vascular. Na maioria das vezes, a aura dura até 20 minutos no máximo. Os sintomas, eles não costumam ser de um território vascular. Então, às vezes ela muda de lado. É comum que o paciente, então, comece com uma alteração visual, a alteração visual melhora, daí vem uma parestesia, tipo formigamento, aí isso melhora, e aí vem a dor de cabeça. Tá? É diferente, por exemplo, de quando tem uma oclusão arterial, que são todos os sintomas de uma vez e mantidos. Tá? Então, isso tudo ajuda a gente a tentar separar, por exemplo, um ataque isquêmico transitório de um episódio de enxaqueca com aura num paciente que nunca teve. Tá? Então, isso costuma preceder a dor de cabeça, mas a aura, ela pode acontecer antes, durante a crise de dor ou depois da crise de dor, embora durante e depois seja bem menos comum. Tá? E a dor de cabeça, que a gente já falou sobre ela, que sempre é o foco do tratamento e do sintoma, mas esses outros aspectos a gente também não pode negligenciar. Tá? E até vários dias depois que a dor desaparece, o paciente pode ficar com uma sensação de esgotamento, se sentir exausto, ficar sonolento, com uma sensação de fraqueza, pode continuar apresentando vômitos, pode ter dificuldade de concentração, irritabilidade e perda do apetite. Então, se a gente for considerar um episódio de enxaqueca dos bons, ele pode durar até uma semana de sintoma, né? 3 dias com dor, um dia antes com alguma dificuldade, mais uns dias com dificuldade de concentração. Então, é uma situação que a gente não pode subestimar. Tá? É relato dos pacientes de que eles não rendem naquela semana que tiverem enxaqueca. Né? Então, do ponto de vista de trabalho, é uma coisa que interessa. Né? Então, a gente precisa procurar tratar qualidade de vida, né, para a pessoa, a dor e o restante dos sintomas. Tá? A aura da enxaqueca, então, ela é um fenômeno que acontece, um sintoma que é relacionado ou ao córtex ou ao tronco cerebral. Então, existe, por exemplo, aura com padrão de diplopia, tontura, tá? Não só os mais comuns, que são alteração visual e alteração da sensibilidade. Geralmente, o que tranquiliza é quando a gente vê um envolvimento dos dois hemisférios. Então, teve coisa de um lado, já teve coisa do outro. Isso tranquiliza mais do que quando a gente vê repetidas vezes do mesmo lado, né? E não é relacionado a um território arterial. Né? Então, por exemplo, a artéria cerebral posterior, ela daria uma perda de campo visual e uma síndrome sensitiva. Né? Então, não é relacionado de que maneira? Quando tem uma oclusão arterial, a gente tem tudo ao mesmo tempo. Então, o paciente tem uma síndrome sensitiva associada a uma hemenopsia do mesmo lado. Na enxaqueca, não. Geralmente, o paciente pode até ter uma hemenopsia, mas ela melhora, daí vem o sintoma de sensibilidade, melhora. E aí vem a dor de cabeça, tá? Não é tudo ao mesmo tempo como num quadro vascular. A aura é caracteristicamente autolimitada, né? O que eu falei para vocês de acontecer antes, durante ou depois da dor de cabeça. E mais tipicamente fenômenos visuais ou da sensibilidade, tá? Geralmente, os outros tipos de aura, se nunca aconteceram antes, eles acabam sendo investigados para afastar um quadro vascular, tá? E, na maioria das vezes, das outras vezes, não será investigado porque o paciente relata que já teve. Porque ninguém vai pegar um paciente hemiplégico afásico e falar que é enxaqueca, sem ter certeza. Geralmente, ele vai ser investigado. Tá?
A aura da enxaqueca, ela é um fenômeno muito bem descrito, né? Isso aqui, eu nunca vi nenhuma questão relativa a isso, mas que é um fenômeno de espraiamento elétrico, de atividade elétrica cerebral, que se chama depressão alastrante de Leão. Tá? Ele descreveu isso, descreveu uma velocidade de espalhamento desse fenômeno elétrico, e ele é exatamente a velocidade que depois é registrada desses fenômenos corticais aí na enxaqueca. Tá? No que a gente vai focar para decidir o tratamento da enxaqueca? Então, tem duas coisas que a gente precisa fazer. Um é tirar o paciente da crise no momento da crise. E o outro é a gente evitar as crises se isso valer a pena. Né? Se o paciente tem uma crise a cada 2 meses e ele toma um remédio em casa e a dor some, não vale a pena ele fazer um tratamento preventivo. Né? Porque no tratamento preventivo, geralmente a gente prescreve uma medicação de uso contínuo. Tá? Então, a gente costuma indicar isso para o paciente que tem pelo menos 2 ou mais episódios mensais de enxaqueca. Pode até ser um episódio de vez em quando. Se for um episódio desses aí, tipo uma enxaqueca hemiplégica, né? A pessoa nunca mais quer ter um desse. Então, esses às vezes até aceitam tomar um profilático com muita frequência, ou se o paciente tem uma crise por mês, mas cada vez vai para o pronto-socorro, né? A frequência é baixa, mas toda vez é uma confusão, então tem que tratar. O que a gente usa para o tratamento do sintoma? Então, na fase aguda da enxaqueca, a gente pode usar um analgésico simples associado com cafeína, tá? Então, aí a gente tem, por exemplo, como exemplo, paracetamol associado com cafeína. Lembrando de um pequeno detalhe, né, da dose. Então, a dose da dipirona para enxaqueca é 1 grama. Tá? Quem toma aquele comprimido de 500 miligramas e fala que não melhora, não é nenhuma surpresa, porque 500 miligramas é uma dose antitérmica, não é dose analgésica. Tá? Então, ou são 2 daquele lá, ou 40 gotas, ou comprimido maior de 1 grama mesmo. Tá? A dose do paracetamol para enxaqueca também é 1 grama. Por isso que, para citar nome comercial, porque é o que tem, mas é o nome comercial, por isso que o Tilenol dor de cabeça são 2 comprimidos de uma vez, porque cada comprimido tem 500 miligramas. Tá? Então, a gente precisa lembrar dessas coisas, que senão o paciente às vezes diz que é um analgésico simples, não faz efeito, mas não é porque não faz, é porque ele toma a dose errada. Tá? E tem uma coisa do tratamento sintomático, que é uma regra muito importante para ensinar para quem tem enxaqueca. Quanto mais rápido ele tomar o remédio, mais chance ele tem de que o tratamento para abortar a crise seja eficaz. O famoso esperar para ver se passa, geralmente vai fazer que o paciente fique com respostas parciais ao tratamento e que a gente não consiga um tratamento eficaz para abortar a dor. Tá? Então, quanto antes ele tomar, começou a doer, tem que tomar. Tá? Senão, começa a ter outros sintomas, a dor piora. Medicar no pico de dor para nenhum tipo de dor é bom. Geralmente, a gente começa a ter que correr atrás com muitos medicamentos para melhorar essa condição. Tá? Anti-inflamatório não hormonal, nenhum especificamente é definido como melhor para enxaqueca. Naproxeno é mania de neurologista, que é uma cultura que é espalhada por aí, a gente prescreve isso, mas tanto faz. Vocês podem dar qualquer anti-inflamatório, tá? Então, pode ser cetoprofeno, pode ser cetocoralaco, pode ser até diclofenaco, pode ser celecoxib, qualquer anti-inflamatório que vocês quiserem, a gente pode ter, em potencial, pode ser usado, tá? E, geralmente, quando o paciente está num ambiente de pronto-socorro com dor forte, a gente vai usar o que tiver à mão injetável, né? Então, Tenoxicam, que é coisa que a gente tem muitas vezes no pronto-socorro, cetoprofeno injetável. Então, se puder, se ele não tiver alergia, nenhuma contraindicação, é uma boa medicação. Com um efeito anti-inflamatório, mas daí não de anti-inflamatório, não hormonal, que não está aqui, é uma coisa que é muito usada no tratamento de urgência, é a dexametasona. Né? Inclusive, existem alguns trabalhos que mostram uma tendência de que da dexametasona seja melhor, porque os pacientes têm menos recorrência de crise naquele mesmo dia. Tá? Então, teoricamente, o famoso kit de pirona com dexametasona e metoclopramida realmente é uma coisa bem eficaz. Tá? Tem evidência para isso. Tá? A metoclopramida, ela tem uma formulação, ele é um antiemético de ação central. Então, a formulação química dele é similar aos neuroléticos. Tá? Por isso que, às vezes, a gente vê efeito extrapiramidal. Então, para os pacientes que podem tomar, que nunca relataram nada, em que dá para testar,
fazer um kit de dipirona 1 grama com dexametasona de 4 a 8 miligramas e mais 10 miligramas de metoclopramida endovenoso é realmente uma coisa para a gente prescrever, tá? Com todas essas outras opções aqui. A ergotamina é uma medicação que é usada para o tratamento da enxaqueca. Dificilmente a gente vai ter isso disponível no ambiente de pronto-socorro, tá? O paciente pode fazer isso de uso ambulatorial. Dificilmente a gente prescreve, porque o jeito como é orientado para ser usado é que o paciente tome um comprimido por hora até que a dor de cabeça passe. Tem que lembrar que a própria ergotamina dá náusea, então se o paciente tem muitos sintomas de náusea, geralmente não é um remédio bom para ele. E tem que ter muito cuidado para prescrever em paciente que tem dor frequente, tá? Porque existe uma síndrome vascular, né, que é o ergotismo pelo uso excessivo de ergotamina, em que a gente tem insuficiência vascular periférica, então tem que tomar cuidado, sobretudo com o paciente potencial uso abusivo de remédio, tá? Os triptanos são medicamentos específicos para tratamento de enxaqueca, tá? Eles são bloqueadores do receptor de serotonina, então do receptor 5-HT, que está envolvido na fisiopatologia da enxaqueca, tá? Então, o mecanismo da dor é um mecanismo trigeminovascular, tá? Existe uma ativação trigeminal e vascular e é um dos primeiros receptores a serem ativados. Então, é uma medicação que é eficaz, mas geralmente ela é mais eficaz no início da crise do que no meio da crise, embora possa ser usado também, mas aí a eficácia é menor, tá? Cada um desses que estão exemplificados aqui tem uma farmacocinética diferente. Então, vou dar um exemplo para vocês, porque vocês vão ver que às vezes o paciente toma um ou toma outro. O sumatriptano, que é um dos mais antigos, é um remédio de rápida ação. Então, ele é um remédio que é muito bom para o paciente que tem um pico de dor muito rápido. Então, começa a ter enxaqueca, em meia hora a cabeça está explodindo. É o sumatriptano o melhor remédio para ele dos triptanos, tá? Qual é a desvantagem? A desvantagem é que ele dura pouco, então tem mais chance do paciente ter dor de cabeça recorrente no mesmo dia. Tá? O naratriptano, por exemplo, é o contrário. É um remédio que leva 2 horas para ter pico de ação, então ele é bom para o paciente que tem um padrão de enxaqueca assim, que a dor começa devagar, vai piorando ao longo do dia, no fim do dia ele está com muita dor. Tá? Ou que a dor leva algumas horas, pelo menos mais do que 2 horas para ficar forte. E o efeito dele dura 8 horas, então diminui a chance da dor de cabeça voltar no mesmo dia, tá? São detalhes que vocês não precisam saber, vocês precisam guardar o nome da classe de remédio, tá? Então, que triptano é específico para enxaqueca, tem essa farmacocinética diferente, isso é mais curiosidade para vocês entenderem por que vão escolher um e não vão escolher outro, tá? Nos serviços de emergência, de uma maneira geral, é difícil que vocês tenham. Existe uma apresentação do sumatriptano nasal, injetável, tá? Útil, sobretudo, para os pacientes que têm vômito como um sintoma muito precoce, tem a vantagem de poder fazer nasal ou injetável, tá? Contraindicação, ele é contraindicado para paciente coronariano, tá? Então tem que ter cuidado, é uma coisa que tem que ser checada. E os neurolépticos aí, então, clorpromazina, o próprio haloperidol, nos serviços que tem droperidol, né? É um medicamento que a gente usa para dor de cabeça refratária e para o status enxaquecoso. Tá? Lembrando como efeito colateral aí os efeitos extrapiramidais, então que o paciente pode ter acatisia, distonia, né? O Amplictil, sobretudo, a gente tem que tomar cuidado, porque ele pode dar hipotensão postural, então você tem que hidratar bem o paciente, né? Então, todos esses aí são possibilidades do seu arsenal de tratamento, tá? Simplificando aquilo que a gente comentou daquele kit, né? E se não sair disso, vocês vão ver que não está aqui no escopo opioide, tá? Embora vocês vão ver corriqueiramente as pessoas dando opioide para enxaqueca. Não é um remédio bom. A gente usa como último recurso para tratar paciente que tem alergia a remédio, que você já tentou de tudo, você fez tudo que podia e quando vai chegar no neuroléptico não pode usar. Mas, via de saída, opioide não faz parte das medicações de primeira escolha para tratamento de enxaqueca. Tá? É exceção. Não é um medicamento que faz um efeito bom. Tá? Na vida vocês vão experimentar isso. Tá? Não está aqui. Podem ver que não está aqui. A gente não usa. Tá? Neurologista raramente prescreve opioide para dor de cabeça primária. Vocês vão ver que é exceção. Só quando não tem nada mais a ser feito para dor. Tá? Não deem opioide para tratar enxaqueca via de saída. Porque não é uma medicação eficaz. Tá?
E a situação que a gente comentou, que é o estado de mal enxaquecoso, quando a crise de enxaqueca, então, dura mais do que 72 horas. A gente vai usar a clorpromazina, que é o Amplictil, nome comercial, nessa dose aí, 0,1 mg por quilo, infusão endovenosa, sempre manter o paciente bem hidratado, além da diluição do soro, tá? Via de regra, é bom você correr isso lento, então, em 1 ou 2 horas, deixar o paciente deitado em repouso, cuidado quando ele for levantar, porque pode dar hipotensão postural, né? E é uma situação em que a gente cogita internar, tá? Com os serviços de saúde, em termos práticos, isso é muito bonito no livro, né? Mas em termos práticos, com o serviço de saúde do jeito que anda, nem em hospital privado a gente interna em estado de mal enxaquecoso se a gente conseguir dar uma dose e resolver, tá? Não sei que o paciente não saia do quadro de dor e precise fazer isso repetidas vezes, tá? Se não, dá uma dose, espera um pouco, nem que fique lá mais tempo de observação e pode ir embora. Uma grande preocupação é a aura prolongada, porque existe uma situação que é rara, mas que se chama de infarto enxaquecoso, tá? Então, a aura prolongada, pelos fenômenos vasculares que acontecem durante a enxaqueca, podem causar, sim, um infarto. É raro que a gente veja. A gente nunca deve dar triptano, tá? Porque o triptano tem um efeito vasoconstritor, por isso que ele é contraindicado no paciente com doença coronariana, né? E a gente nunca deve dar ergotamina, que também tem um efeito vasoconstritor, né? E aí o que a gente faz é bloqueador de canal de cálcio, tá? Nessa situação, se alguma vez alguém se deparar com isso, mas ainda bem é raro. E o tratamento preventivo? Então, a gente tem que ver, como eu comecei a comentar com vocês, o grau de incapacidade das crises, né? Se é de vez em quando, mas a pessoa fica fora do jogo aí por muitos dias, ou se o paciente tem 2 ou mais crises por mês. Já tem indicação de tratamento, tá? Se as crises são intensas, impedem as atividades, se as crises são refratárias, ele tem poucas vezes, mas toda vez que vai parar no pronto-socorro, né? E se já teve história de fenômeno isquêmico pregresso, aí tem indicação de fazer tratamento profilático. Quem tem enxaqueca tem, né? E aí vai fazer profilaxia para o resto da vida? Depende, né? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, a profilaxia vai ser uma fase. Depois que o paciente estabiliza, ficou 6 meses bem controlado, está sem dor, você pode reduzir os remédios e tirar. E talvez, se mais para frente ele voltar a precisar, né? Porque é um todo. Geralmente, essa descompensação da enxaqueca tem muito a ver com o estilo de vida. A gente viu lá nos desencadeantes, né? E o paciente que consegue equalizar alimentação, atividade física, sono, manejo do estresse, geralmente ele convive bem com a enxaqueca, tá? Nos dias de hoje, como vocês podem imaginar, isso não é muito simples, então é muito comum que a gente veja as pessoas tendo que conviver com isso. Por que é importante a gente lembrar de indicar a prevenção na fase certa? Porque se o paciente começa a ter dor de cabeça com frequência, lógico, ele começa a tomar analgésico com frequência, remédio para dor, ele quer ficar sem dor, como todo mundo, né? O próprio uso de analgésico, anti-inflamatório, de qualquer medicação dessas de tratamento de crise com alta frequência, é um desencadeante de enxaqueca. Então, aí ele começa a correr atrás do rabo, a crise passa, mas ele começa a ter dor com cada vez mais frequência e mais difícil de tratar. E ele caminha para uma condição que a gente chama de enxaqueca transformada, cefaleia crônica diária com abuso de analgésico, tá? Então, é importante. E aí é bem mais chato de tratar, que a gente tem que tirar todos esses analgésicos, mudança de estilo de vida, costuma ser mais complicado. Então, fazer a profilaxia na fase certa, quando tem poucas crises, é o melhor, tá? E essa cultura não é muito disseminada. Tem muito paciente que chega no consultório que nem sabia que existia prevenção para enxaqueca, né? E o que a gente usa para profilaxia? Então, isso é uma coisa importante de vocês lembrarem, tá? Quais são as classes de remédio para tratar a crise, quais são as classes de remédio para fazer tratamento profilático. Isso cai nas provas, tá? Então, eles descrevem lá um quadro clínico e perguntam o que vocês dariam para prevenção, o que daria para tratamento. Isso aí cai. Então, é importante ter alguma ideia. A gente pode usar beta-bloqueador, tá? Então, vocês vão ver que são coisas diversas, que não são específicas, tá? Exceto o Deserila, por exemplo, mas que é um remédio que a gente usa pouco, tá? Então, a gente pode usar beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, antidepressivo. De saída, se não tiver nenhuma contraindicação, o que a gente dá é tricíclico, tá? Lembrar de checar, então, história cardiológica, né? Porque as principais contraindicações são arritmia cardíaca e glaucoma. Tá? Então, tem que só lembrar de checar se não tem um histórico desse que possa comprometer. Tá? Tem outros antidepressivos aí que a gente pode usar. Então, a gente pode usar
venlafaxina, a gente pode usar duloxetina. Mesmo os inibidores seletivos, embora tenha escrito até na bula deles que eles podem ser causa de dor de cabeça, eles são menos usados, mas dependendo do perfil do paciente, eles podem funcionar. Tá? Anticonvulsivantes, a gente pode usar vários aí. Então, topiramato, ácido valproico, lamotrigina. O topiramato é o preferido da mulherada, e lembrar que enxaqueca é muito prevalente em mulher, né, porque um dos efeitos colaterais dele é perda de peso. Né? Então, a maioria adora isso aí, embora tenha outros efeitos colaterais que são importantes de lembrar, sobretudo alteração de linguagem, às vezes o paciente fica com dificuldade para falar, dificuldade de memória e concentração, tá? Mas geralmente é o preferido nessa situação. Tá? E como é que a gente escolhe? Né? Tem todo esse arsenal aqui, como é que a gente escolhe? Geralmente, a gente tenta ver se tem alguma outra coisa que a gente possa ajudar junto. Então, por exemplo, é um paciente hipertenso, vou dar um beta-bloqueador. Né? É um paciente com insônia, vou tentar um tricíclico à noite. O paciente é epilético, esse aí, certeza que é um anticonvulsivante. Né? A mulher gordinha quer emagrecer, não tem cálculo renal, vou tentar dar topiramato. Né? Então, a gente tenta olhar pelo perfil geral, se a gente pode trazer algum benefício secundário com a medicação. E é assim que a gente decide. Tá? E aí acompanhar. Toda medicação preventiva, mesmo na dose inicial de tratamento, leva de 3 a 4 semanas, pelo menos, para a gente começar a ver algum efeito. Então, tem que avisar isso para o paciente também, senão ele continua tendo enxaqueca e acha que o remédio não funcionou. Não é nada que sai da cartola. E, às vezes, tem que ajustar a dose, enfim. Tá? Então, isso aqui que eu comentei com vocês, aí como é que a gente tenta escolher a medicação. Tá? Bom, o segundo tipo de dor de cabeça mais frequente é a cefaleia tipo tensão. Tá? Esse é o nome que foi dado para ela. Tá? Não é que ela vem de um estado de tensão. O nome da dor de cabeça é cefaleia tipo tensão. Tá? É a dor de cabeça mais frequente disparada, essa daí. Tá? Frequentemente o diagnóstico é confundido com enxaqueca, e isso é muito ruim, porque tem vários remédios que a gente usa para enxaqueca que não ajudam para cefaleia tipo tensão, então é importante a gente pelo menos tentar separar. Ela pode ser episódica, crônica, ou pode até ser uma cefaleia crônica diária também. Tá? Pelo menos 10 crises a gente precisa para dar um diagnóstico desse. Tá? Então é uma dor de cabeça que tem uma duração bem variável, então ela pode durar de 30 minutos até 7 dias, tá? E ela está associada, tem pelo menos 2 desses critérios. A dor é em aperto ou em pressão, geralmente a dor não é pulsátil. Ela costuma ser bilateral, a intensidade dela não chega a ser forte, é uma dor que é de leve a moderada, e ela não piora com a atividade física. Tá? Não tem náusea, nem vômito, nem foto, nem fonofobia. Tá? Então, a gente tem que lembrar desses critérios aqui e lembrar desse padrão de dor de cabeça. Muitos pacientes são taxados como enxaqueca e recebem um tratamento que não vai funcionar. Tá? E, lógico, para todas as dores de cabeça primária, faz parte a gente não ter nenhuma outra causa que explique melhor a dor. Tá? O que a gente usa para tratamento dos sintomas? Então, a gente tem esse arsenal aqui que a gente comentou para enxaqueca. Analgésico simples dá para usar, anti-inflamatório dá para usar, ergotamínico e triptano não funciona para cefaleia tipo tensão. Tá? Então, basicamente, a gente fica nos analgésicos e anti-inflamatórios. Não adianta a gente prescrever remédio específico para enxaqueca, porque eles não são eficazes. Tá? Tratamento preventivo. A medicação de escolha é na linha dos antidepressivos, sobretudo os tricíclicos. Tá? Acupuntura, atividade física, isso tudo também pode funcionar para enxaqueca, a gente não comentou lá atrás, né? Psicoterapia. Então, são outras medidas comportamentais aí que ajudam a evitar a dor. E em relação ao arsenal de medicamentos, vocês podem ver que ele é bem mais reduzido. Né? Então, a gente precisa saber disso, senão a gente vai usar um medicamento, não adianta dar beta-bloqueador para cefaleia tensional. Tá? Não vai resolver. Então, precisa classificar dor de cabeça antes de decidir o tratamento preventivo. E a cefaleia em salvas? A cefaleia em salvas, ou essa cefaleia de Horton, ou cefaleia estamínica, que são nomes equivalentes, acho que raramente vocês vão ver com esse epônimo, vocês vão ver cefaleia em salvas. É uma dor de cabeça que é mais comum em homem jovem, tá? Geralmente perto dos 40 anos de idade. É mais comum que não exista história familiar. Então, por todas essas características, vocês vão entender por que as pessoas costumam se preocupar com esse padrão de dor. A dor ela vem em salvas, então é uma dor de cabeça que vem e fica por 2 a 12 semanas. Tá?
e tem períodos de remissão, de pelo menos um mês. Tá? Só uns 15% dos pacientes têm um curso crônico, tá? Dessa dor, ainda bem. E o paciente precisa ter pelo menos 5 crises com esses critérios de diagnóstico. A dor é grave ou muito grave. Geralmente o paciente com cefaleia em salva, ele chega no pronto-socorro agitado, gritando, querendo bater a cabeça na parede, de tanta dor que ele sente. É uma dor excruciante, que costuma ser unilateral, periorbitária, tá? Ou na região temporal. E a duração da dor é de 15 minutos a 180 minutos, né? Então, o paciente pode ficar até 3 horas com essa dor, se você não fizer nada para tratar, tá? O que costuma acompanhar no mesmo lado da dor? Então, o paciente costuma ter uma hiperemia conjuntival, ou lacrimejamento do olho, congestão nasal, né? Ou rinorreia. Ele pode ter um edema da pálpebra, pode ter uma sudorese frontal ou da face, um rubor facial, e uma sensação estranha de como se o ouvido estivesse um pouco entupido com um corpo estranho. E ele pode ter miose e pitose do lado onde ele está tendo a dor. Tá? Ele faz uma síndrome de Horner do lado da dor. Isso a gente pode ver. Tá? E geralmente o paciente está inquieto ou agitado. Tá? Entra nos sintomas que a gente chama de trigeminais. Tá? Tudo isso aí, congestão nasal. Claro que a partir daí vocês vão pensar que existem alguns diagnósticos diferenciais que são bem na cara, né? O paciente chega com dor, olho vermelho, glaucoma, né? Então tem algumas coisas que a gente vai pensar mesmo na emergência que são totalmente pertinentes, né? Com dor de cabeça e uma síndrome de Horner. Você vai pensar, até em dissecção de carótida. Então, num primeiro episódio, é bem provável que o paciente seja investigado e uma parte das cefaleias em salvas realmente é uma cefaleia secundária. Então, dependendo de como forem os sintomas dos seus recursos imediatos, o paciente vai ser investigado mesmo, tá? Até porque, né, se ele nem teve as 5 crises, enfim, tudo isso aí para você dar um critério de uma dor idiopática, às vezes no primeiro episódio ele vai ser investigado, tá? A frequência da dor de cabeça vai de 1 crise a cada 2 dias até 8 crises por dia, tá? Então, o paciente pode ter 8 episódios desse no mesmo dia, enquanto ele estiver nesses episódios aí de salva. E, lógico, sem nenhuma causa que explique melhor a dor. Tá? O que a gente faz como tratamento sintomático na emergência? Um teste, quando vocês suspeitarem isso, é colocar o paciente para inalar oxigênio a 100% por 15 minutos. Tá? No quadro de cefaleia em salva, a dor desaparece. Então, é um comportamento bem específico desse padrão de dor. Se for suspeita, tem que colocar. Mas tem que lembrar que não é catéter, que não é Venturi 50%, é oxigênio a 100%. Então, tem que ser naquela bag que dê realmente oxigênio a 100% para o paciente. Se a oferta de oxigênio for menor, o quadro não melhora e não é porque ele não responde ao oxigênio, é porque foi oferecido da maneira incorreta. Tá? Então, precisa oferecer oxigênio a 100%. Os triptanos funcionam para essa dor de cabeça e os ergotamínicos também. Você vai falar, poxa, e eu não tenho triptano, você acabou de falar que não tem triptano na maioria dos serviços de emergência. É verdade. Aí você vai tentar tudo o que for possível para a dor, sabendo que vai ter uma resposta inferior. Tá? Então, e o que a gente usa para fazer o tratamento profilático? O que é clássico para cefaleia em salva é que você pode fazer um ciclo de corticoide, então prescrever prednisona, e entrar com bloqueador de canal de cálcio se o paciente tolerar, tomando cuidado para não fazer hipotensão. Outras medicações possíveis que podem funcionar aí são ácido valproico, carbonato de lítio e deserila também. Tá? O que vão perguntar para vocês, que é o mais clássico, é o verapamil, tá? Que é o bloqueador de canal de cálcio e corticoide. Isso aí vocês têm que lembrar, porque são os tratamentos iniciais mais comuns. E para a vida, o que vocês têm que guardar dessa dor de cabeça é isso. Que o resto já é porque não funcionou, porque não está bem. Geralmente já está no especialista para ver. Tá? Então, verapamil. Então, aqui são os padrões mais clássicos assim, de localização de dor de cabeça. Né? Então, enxaqueca, que costuma ser unilateral e hemicraniana. A cefaleia tipo tensional, geralmente é uma dor que costuma acontecer mais na região occipital e cervical. E uma dor periorbitária, que é a cefaleia tipo salva. Tá? Em relação aí à duração, né?
A enxaqueca dura de 4 a 72 horas, a cefaleia tipo tensão é bem variável, né? Então de 30 minutos a 7 dias, e a cefaleia em cluster acontece várias vezes, e ela pode durar de 15 minutos até 3 horas. De todas, a que tem mais gravidade de intensidade é a cefaleia insalva, com certeza. Depois a enxaqueca, e a cefaleia tensional não costuma ser tão grave. Náusea, foto e fonofobia é presente só na enxaqueca, tá? E você pode ter olho vermelho, rinorreia, tanto na enxaqueca quanto na cefaleia insalva. Isso eu não falei para vocês da enxaqueca, mas às vezes a gente pode ver o paciente se queixar de congestão nasal, de olho vermelho, tá? Isso não afasta que seja enxaqueca, não dá o diagnóstico de cluster sozinho. Vamos resolver algumas questões? Vamos lá. Então, a paciente de 17 anos foi atendida na unidade de emergência por uma cefaleia periorbitária unilateral intensa associada a náusea e vômitos. E ela vem com esse quadro de dor há 36 horas já. Ela refere, em média, um episódio de cefaleia similar ao atual a cada 3 meses. E isso vem acontecendo nos últimos 4 anos. Começou, então, quando ela tinha 13. E o fator desencadeante é estresse emocional. O exame neurológico foi normal, inclusive o fundo de olho, que é uma parte importante do exame físico para um paciente com dor de cabeça. Se vocês estiverem correndo no pronto-socorro lotado, no mínimo fundo de olho e rigidez de nuca tem que ser checado, se o paciente não tiver nenhuma queixa focal. Tá? Pelo menos isso tem que ser feito. Fundo de olho é uma parte fundamental do exame neurológico do paciente com dor de cabeça. E ele é muito negligenciado. Raras vezes a gente vê alguém fazer. Tem que fazer com queixa de dor de cabeça. E ela relata também que a dor de cabeça cede habitualmente com o uso de dipirona. Das condutas a seguir, qual é a mais apropriada para essa paciente? Então, vamos lá. Com essa descrição, a gente consegue definir um diagnóstico para ela? O que vocês acham? Sim. Qual que é o diagnóstico? Gente. Enxaqueca, né? Dá para a gente dizer que ela tem enxaqueca. Uma dor de cabeça que começou aos 13 anos, é uma dor estereotipada, recorrente, não é o primeiro episódio. Ela tem dor de cabeça a cada 3 meses. Das características aí, que são as mais importantes para a gente decidir que é enxaqueca, ela tem náusea e vômito, a dor é intensa e unilateral, né? Então, ela tem critérios para a gente definir que o quadro é enxaqueca. O que a gente vai fazer com essa paciente? Então, ela tem uma enxaqueca episódica, né? A cada 3 meses. Então, alternativa A, uso de anti-inflamatório endovenoso e tomografia de crânio. Vocês acham que essa paciente precisa fazer uma tomografia de crânio na urgência? Não, na verdade, ela não tem indicação nem de fazer tomografia de crânio na vida, né? Ou, aliás, não comentamos isso, o diagnóstico de enxaqueca é clínico, tá? Não existe nenhum exame que o paciente vai fazer que vai vir no laudo enxaqueca, o diagnóstico é seu. O exame de imagem está indicado quando você tiver dúvida do diagnóstico, quando você achar que aquela dor de cabeça pode ser uma cefaleia secundária. Se tiver claro como esse aqui, ela tem há 4 anos, uma dor de cabeça a cada 3 meses, nesse caso, não tem como a gente pensar em diagnóstico diferencial, porque não existe nenhuma outra situação que dê uma dor de cabeça desse jeito, né? Não tem tumor que dá dor de cabeça a cada 3 meses que melhora com dipirona há 4 anos. Ela já teria tido alguma outra coisa. A dor seria progressiva, teria aparecido algum outro sintoma neurológico focal, tá? Então, nesse caso, ela não tem indicação de fazer exame de imagem, tá? Alternativa B, anti-inflamatório endovenoso e orientação para tratamento sintomático à base de anti-inflamatório e triptano. A gente poderia fazer isso para ela? Sim, não, talvez. Não está errado, né? O que você vai fazer na hora? Ela está com dor, anti-inflamatório faz parte do tratamento dos sintomas? Faz. Ela tem indicação de fazer tratamento preventivo, tendo dor assim de vez em quando? Não. Você poderia indicar que ela usasse anti-inflamatório ou um triptano? Poderia, né? Vamos ver se tem alguma alternativa melhor. C, anti-inflamatório intravenoso, orientação para o tratamento sintomático à base de triptano e prescrição de amitriptilina profilática. Alguém daria alguma medicação profilática para essa paciente? Uma dor de cabeça a cada 3 meses que passa com dipirona, vocês acham que vale a pena ela tomar remédio todo dia? Não tem critério, né? Passa com uma medicação simples.
Alternativa D, anti-inflamatório intravenoso, oxigênio facial e orientação para tratamento sintomático com anti-inflamatório e prescrição de verapamil. Essa conduta da letra D é uma conduta se fosse suspeita de cefaleia em salva, tá? Não é conduta para enxaqueca. E alternativa E, anti-inflamatório endovenoso, triptano subcutâneo e prescrição de carbamazepina profilática. Não, né? Então, o que a gente faria é isso aí, anti-inflamatório endovenoso e orientação para tratamento sintomático com anti-inflamatório ou triptano, tá? Por quê? Porque esse episódio não está melhorando com o analgésico simples que ela costumava tomar. Então, a gente precisa tentar trocar o tratamento da crise. Tudo bem? Vamos lá. Sobre cefaleia, o que é correto afirmar? Alternativa A. Mais do que 90% das vezes, o diagnóstico pode ser realizado sem exames complementares. Sim ou não? Sobre a dor de cabeça. O paciente chega com dor de cabeça para você. Do que a gente viu, mais de 90% das vezes a gente vai conseguir dar um diagnóstico sem fazer nenhum outro exame, só pelo quadro clínico com o exame neurológico, verdade? Depende do médico. Alternativa B. As cefaleias secundárias ocorrem preferencialmente na terceira idade, quando os fatores hormonais não apresentam interferência. Não tem muita relação, né, de ser cefaleia secundária com fator hormonal, né, exatamente. C. A hemorragia subaracnoídea deve ser sempre lembrada e o líquor solicitado independente da imagem. Isso em relação à dor de cabeça. É lógico que é um diagnóstico que sempre preocupa a hemorragia subaracnoide, que a gente tem que sempre lembrar dela, e isso é verdade, né? Independente da imagem, a gente tem que pedir líquor para a hemorragia subaracnoide. A gente não discutiu isso ainda, a gente vai falar disso na segunda parte a seguir. Mas, não, se tiver sangue na imagem, você não precisa do líquor para dizer que sangrou, tá? Então, independente da imagem, não. O líquor é pedido na hemorragia subaracnoide só se a tomografia for normal, tá? Alternativa D. A associação de tontura, vertigem e escurecimento visual deve ser diferenciada de síncope vasovagal. Uma questão bem obscura, né? O que exatamente eles quiseram dizer com isso? Tontura e vertigem e escurecimento visual. É um diagnóstico diferencial de síncope? Sim. Toda vez que o paciente tem um sintoma que parece lipotímia, a gente tem que pensar num quadro vasovagal. Mas até aí... E as cefaleias primárias necessitam de tratamento profilático, além da indicação de medicação para abortar a crise. A alternativa correta aqui era A. Tá? É verdade, 90% das vezes o teu diagnóstico está dado baseado na história clínica e no exame físico. Com base na história clínica e no exame físico, geralmente a gente decide se é uma dor de cabeça primária, porque o exame neurológico tem que ser normal e a história tem que preencher os critérios, né? E a gente consegue encaminhar. Na maioria das vezes, as dores de cabeça são primárias, então a gente vai decidir aí, sem precisar fazer nenhum exame, né? E com a história e o exame físico, a gente vai decidir os pacientes que realmente precisam de exame complementar, tá? Vamos lá. A enxaqueca é o segundo distúrbio primário mais comum, tá? Das dores cefálicas, a enxaqueca é o segundo mais comum. O primeiro deles é a cefaleia tipo tensional, tá? Ela afeta mais mulheres do que homens e aflige a população comumente nos anos mais produtivos da sua vida. É verdade, porque começa geralmente na juventude, né? E na mulher melhora depois da menopausa. Tem a ver com o ciclo hormonal também. Em relação à enxaqueca, considere as alternativas abaixo e marque a resposta correta. Alternativa A. Denomina-se de enxaqueca basilar quando não ocorre aura. Enxaqueca basilar, que eu não mencionei completamente para vocês, mas a enxaqueca basilar, ela tem a ver sim com sintomas de aura que são relativos ao tronco cerebral. Então, com sensação de tontura, diplopia, tá? Sintomas relativos ao tronco cerebral. B. Os sintomas prodrômicos, ou seja, que precedem a dor de cabeça, começam de 24 a 48 horas antes do sintoma de dor e podem incluir hiperatividade. Sim? Vocês não gravaram muito bem essa parte, né? Eu vi que ninguém prestou atenção. A aura ocorre entre 1 e 2 horas e pode ser percebida pelo desejo de ingerir determinados alimentos. Nada a ver, né? A aura é um sintoma cortical específico e que dura de 5 a 60 minutos. Então, aqui eles colocaram uma dor um tempo prolongado e uma descrição de sintoma que não tem relação com a aura, né? Então, são sintomas sensitivos, visuais, sintomas localizatórios, tá? Mas que não tem relação com um vaso específico.
D. Enxaqueca complicada é definida como ataque de enxaqueca associado com sintomas de aura que persistam por mais de uma semana. Não, né? Quando a aura passa de 60 minutos, a gente já se preocupa. Coitado do paciente que esperarem uma semana, né? Para se preocuparem com ele. E E. O estado enxaquecoso está associado ao uso prolongado de álcool. Não, não necessariamente, né? Então, que vocês não prestaram atenção era a alternativa, né? Que os sintomas prodrômicos, eles podem acontecer de 1 a 2 dias antes mesmo da enxaqueca, e o paciente pode sentir irritabilidade, alteração de comportamento, sonolência excessiva, e ele pode ficar eufórico com sintomas de hiperatividade mesmo, tá? É difícil o paciente relatar isso espontaneamente. Geralmente, depois que a gente explica o que pode acontecer, que eles começam a reparar e identificar isso. Mais uma questão. Homem de 32 anos, tabagista, começou há 30 minutos uma cefaleia intensa unilateral, apresentando-se no pronto atendimento com faces dolorosa, hiperemia ocular e coriza hialina do mesmo lado. Tá? Então, ele começou uma dor intensa de um lado só, tá? Com um semblante de muita dor, o olho está vermelho e ele está tendo uma rinorreia hialina. Ele refere que apresentou crises como essa há cerca de 2 meses, 2 a 3 vezes ao dia, por 20 dias, geralmente com duração de 50 minutos. Esteve assintomático nos últimos 40 dias. Qual é a principal hipótese diagnóstica? Cefaleia tipo tensional episódica? Cefaleia tensional crônica? Não. Cefaleia insalva? Sim. Migrânia? Não. Todo mundo gravou cefaleia insalva, né? Então, é uma dor de cabeça muito específica. Tem que gravar, porque das outras cefaleias idiopáticas, ela é uma das mais importantes em questão. Podem ver. Aí esse homem de 32 anos, é o mesmo quadro clínico, hein? Começou há 30 minutos, dor de cabeça intensa, unilateral. Aí ele quer saber sobre esse caso que a gente acabou de discutir. Então, ele tem uma dor de cabeça intensa, unilateral, dolorosa, com olho vermelho, rinorreia. A dor não é a primeira vez, ele teve isso 2 meses atrás, 3 episódios por dia e ficou 40 dias sem sintoma. Qual é a medicação recomendada para o tratamento preventivo? Verapamil. Então, viu? Porque vocês têm que gravar, se der o diagnóstico errado e dar o remédio errado, erra 2 questões. Uma paciente de 25 anos refere quadro de cefaleia episódica pulsátil que começou aos 15 anos de idade, com crises a cada 20 dias. A duração é de 8 horas e a dor é frontotemporal, geralmente unilateral e forte. Ela tem náusea associada às crises e nega outras doenças, mas apresenta um exame neurológico dentro do normal. Em relação a esse quadro clínico, assinale a correta. A. É a mais frequente entre as cefaleias primárias, ocorrendo em 25% da população. B. A duração das crises entre 2 e 48 horas faz parte dos critérios diagnósticos. C. Um subtipo da doença está relacionado à mutação do canal de cálcio. D. Inibidor seletivo da recaptação de serotonina é a primeira escolha no tratamento preventivo das crises de enxaqueca. E E. 5% dos pacientes apresentam sintomas focais conhecidos como aura, associados à cefaleia. Essa questão era difícil de resolver, né? Concordam? Assim, o subtipo de doença está relacionado à mutação do canal de cálcio é a enxaqueca hemiplégica familiar que eu falei para vocês. Tá? Então, essa é bem detalhada. Não é a dor de cabeça mais frequente das primárias, lembram disso? É a cefaleia tipo tensional. Tá? A enxaqueca é o segundo tipo mais comum. Duração de 2 a 48 horas, eu não tinha falado para vocês, mas isso é duração na população pediátrica. Tá? A enxaqueca em criança dura menos. Mas, de qualquer maneira, vocês estão vendo que o de 4 a 72 horas, ele às vezes é importante para você tentar entender qual é o padrão da dor. Né? Inibidor seletivo da recaptação de serotonina é a primeira escolha? Não, não é, né? Que é fluoxetina, sertralina, falei para vocês, pode ser usado, mas a primeira escolha dos antidepressivos é o tricíclico. Né? 5% dos pacientes apresentam sintomas focais conhecidos como aura. Aí não sei se vocês gravaram a estatística, mas é bastante. Uns 25% dos pacientes têm aura. Tá? É mais. Não é só 5%, não. Mais uma questão. Mulher de 24 anos apresenta cefaleia diária há 3 anos e a dor é hemicrânia latejante, que piora quando ela sobe e desce escadas e dura até 8 horas, principalmente no período perimenstrual. Há 3 meses, ela passou a apresentar crises diárias, necessitando de anti-inflamatório não hormonal. Ela tem asma desde a infância, não tem nenhuma crise há 2 anos, mas não se queixa de dor no momento e não há alteração no exame clínico. Qual é a melhor conduta?
Então, vamos lá, de novo, vamos fazer um panorama resumido. Então, 24 anos, cefaleia diária há 3 anos, que piora com esforço físico, e agora ela vem precisando tomar analgésico anti-inflamatório nos últimos 3 meses. Tá? Então, é uma dor que tem uma evolução crônica. Então, o que a gente vai fazer com ela? A, psicoterapia comportamental, suspender os anti-inflamatórios e prescrever propranolol. B, prescrever amitriptilina e orientar a redução e interrupção do uso de anti-inflamatórios nas crises. C, prescrever propranolol contínuo e sumatriptano durante as crises. E D, prescrever diclofenaco e atenolol e solicitar tomografia de crânio. Bom, ninguém tem dúvida aqui de que é uma paciente que precisa de um tratamento profilático, né? A gente não comentou tanto, mas quando o paciente entra nesse uso excessivo de analgésico, uma parte importante do tratamento é interromper o uso excessivo de analgésico, senão não tem nenhuma medicação preventiva que vá fazer efeito, que é o que a gente chama de washout, tá? Ou desintoxicação. Tem que explicar para o paciente que tomar analgésico todo dia só vai fazer com que as coisas piorem. Então, e basicamente o que vai acontecer com ele é que o primeiro mês vai ser um inferno, tá? Tem que explicar que ele precisa primeiro ir para o inferno para depois voltar a ter enxaqueca de vez em quando, tá? Porque o profilático não vai ter tido efeito ainda e você vai tirar a bengala dele, que é tomar um remédio de vez em quando. Então, você precisa tentar limitar o uso desses analgésicos durante a semana, a 3 comprimidos no máximo por semana. Então, ele tem que escolher o momento de tomar, né? E tem que tentar fazer medidas comportamentais. Então, procurar relaxar, deitar num lugar escuro, tomar um banho, fazer tudo que ele possa fazer para evitar tomar remédio para a dor melhorar, tá? Eventualmente associar a acupuntura, mas tem que explicar que esse primeiro mês ele piora, até que o profilático comece a fazer efeito, né? Então, para essa paciente, especialmente que tem história de asma, né, beta-bloqueador pode piorar a asma, né? Então, se vocês não souberem nada e só souberem que beta-bloqueador piora a asma, vocês também resolvem a questão, porque em todas as outras alternativas tinha beta-bloqueador como alternativa de tratamento, tá? Então, só por aí dá para resolver. Quando não souber a resposta, tenta ver se pela lógica dá para resolver, porque tem várias questões que são assim. Às vezes fica estressado tentando lembrar, e na verdade dava para resolver por exclusão. Tá? Muito bem, mais uma pausa e a última parte de cefaleias na volta. Até já.